Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu vou ser rápido e objetivo aqui. Eu estou lendo Jeremias 44, vou tomar leitura de alguns versículos. Diz assim, Jeremias 44, versículos número 1. Esta é a palavra do Senhor que foi dirigida a Jeremias para todos os judeus que estavam no Egito e viviam em Migdol, Táfnis e Mênfis, na região de Patros. Assim diz o Senhor, o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel. Vocês viram toda a desgraça que eu trouxe sobre Jerusalém e sobre todas as cidades de Judá. Hoje elas estão em ruínas desabitadas por causa da maldade que fizeram. Seus moradores provocaram a minha ira, queimando incenso e prestando culto a outros deuses, que eles nem mesmo conheceram, nem seus antepassados jamais conheciam. Mas eles não me deram atenção, não se converteram da sua impiedade, nem cessaram de queimar incenso a outros deuses. Por isso meu furor foi derramado e queimou as cidades e as ruas de Jerusalém, tornando-se uma ruína desolada, que hoje são. Assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, o Deus de Israel. Por que trazer uma desgraça tão grande sobre vocês mesmos, eliminando de Judá homens, mulheres e crianças recém-nascidos, sem deixar remanescente algum? Por que vocês provocam a minha ira? Com o que fazem? Queimando incenso a outros deuses no Egito, que vocês vieram residir. Vocês se destruirão, se tornarão objeto de desprezo e afronta entre todas as nações. Acaso vocês se esqueceram da impiedade cometida por seus antepassados, dos reis de Judá e as mulheres deles, e a impiedade cometida por vocês e suas mulheres na terra de Judá e nas ruas de Jerusalém? Até hoje não se humilharam e nem prestaram reverência, não têm seguido a minha lei e meu decreto que coloquei diante de vocês e dos seus antepassados. Irmãos, vem com calma para vocês poderem entender. Se você tomar a leitura de Jeremias 44 e 43, também o capítulo 43 e 44, você vai ver que o povo acaba fugindo para o Egito, porque Nabucodonosor tinha atacado, já tinha destruído Jerusalém, né? E já tinha levado o povo para a Babilônia. Então tinha sobrado um remanescente, que não foi levado, não foi deportado para a Babilônia. Só que a palavra do Senhor afirma que este povo, esse remanescente que ficou em Jerusalém, a Bíblia diz que esse remanescente vai fugir para o Egito. Por quê? Porque eles estavam ansiando que Nabucodonosor alcançasse eles, né? E a guerra e a fome não estava atacando lá no Egito. Lá no Egito não tinha nem guerra, não tinha fome. Então percebe, eles queriam fugir para o Egito por quê? Porque Jerusalém, na cidade de Judá, estava tudo destruído já. Lá não tinha mantimento, Nabucodonosor tinha destruído tudo. Então o povo queria fugir para o Egito. E Deus tinha dito no capítulo 43, depois você lê, Deus falou para o povo não ir para o Egito. Só que o povo acaba indo. Deus tinha mandado o povo ficar na terra de Judá, na terra onde Nabucodonosor tinha destruído tudo. Por que Deus mandou ficar ali? Porque Deus falou que ia edificar, que Deus ia restaurar, que Deus ia trazer um renovo naquela terra, naquela situação. Só que o povo não dá ouvido, o povo vai lá e foge. Eu tinha falado isso aqui na mensagem de ontem, depois você veja o vídeo. Aí a Bíblia fala, presta atenção, resumindo, eles vão para o Egito. Quando eles vão para o Egito desobedecendo a ordem do Senhor, aí a Bíblia fala assim, sabe que quando eles chegam no Egito, Deus falou assim para eles, por que vocês provocam a minha ira? Então percebe, olha o que Deus falou, por que vocês provocam a minha ira? Aí você vê que Deus fala assim, irmão, presta atenção, o povo está no Egito, Jeremias está pregando para o povo no Egito, que Jeremias tinha sido levado junto com o povo para o Egito. Aí a Bíblia fala assim, olha o que Deus fala, dia após dia enviei meus servos, os profetas, que disseram, não faça essa abominação detestável. Então percebe o que Deus falou, dia após dia enviei meus profetas para falar para vocês não fazer o que eu abomino. Só que vocês não deram ouvido. Então percebe que os profetas falavam para o povo largar a mão da idolatria, para o povo parar de adorar ídolos, só que o povo não parava. Então percebe, eles estavam violando a lei do Senhor, estavam no pecado. E Deus detesta o pecado, Deus abomina o pecado. Então percebe que Deus falou, dia após dia enviei meus profetas para falar para vocês que vocês estão fazendo coisas detestáveis, coisas que eu abomino. Deus abomina o pecado. O povo estava na desobediência para com Deus. Só que uma coisa que eu acho interessante, presta atenção nisso aqui. Olha que tremendo. Aí Deus falou assim, no 5, mas vocês não se converteram, nem deram atenção à minha palavra. Olha que Deus falou, não deram atenção, nem se converteram da sua impiedade, nem cessaram de queimar incenso a outros deuses. Então percebe, os profetas falavam, Deus não está se agradando de vocês estão no pecado, vocês estão quebrando a lei do Senhor, estão quebrando os mandamentos do Senhor. Então percebe que os profetas falavam, só que Deus falou que o povo nem sequer dava atenção e nem se convertia. Filho, o povo ouvia, mas não se convertia, o povo ouvia, mas não mudava. Tem pessoas que ouvem o evangelho, mas não mudam. Olha que tremendo, olha o que Deus falou. No 4 Deus viu os profetas. No 5 Deus falou, vocês ouviram, mas não se converteram. Tem pessoas que até ouvem a palavra, mas não se convertem. Tem pessoas que até gostam de ouvir, mas não mudam. Filho, eu nunca vi isso. O evangelho que eu ouvi me mudou verdadeiramente.
Então percebe, filho, Deus quer mudança. Deus está exigindo mudança do povo. Deus falou, vocês estão ouvindo as minhas mensagens dos profetas, vocês não mudaram, vocês não se converteram. O que Pedro falou lá? Pedro estava pregando a palavra e Pedro vai instruir os homens. Pedro falou assim, o Jesus a quem vocês mataram e penduraram na cruz, Deus ressuscitou e fez Senhor. Aí você vai ver que os homens, Pedro fala assim, arrependa-se e se convertam para que os seus pecados sejam cancelados. Então Pedro falou o quê? Se converta para que os seus pecados sejam cancelados. Então percebe, filho, o pecado só é cancelado quando há uma conversão, quando há uma mudança de vida verdadeiramente. Aí sim pode afirmar que essa pessoa foi perdoada. Porque não adianta pedir perdão para Deus, mas não mudar. Não adianta, filho. A Bíblia, presta atenção nisso aqui, o negócio é forte. Olha o que Pedro falou, converta-se para que seus pecados sejam cancelados. Pedro falou isso lá em Atos. Então percebe que o pecado só é cancelado quando você converte. Porque não adianta confessar para Jesus, mas não mudar. Conversão, filho, é mudança. Conversão é sair do erro e começar a fazer o que é certo. Oh, glória. Isso é conversão. Presta atenção, filho. Presta atenção. A Bíblia diz que aquele que confessa e abandona alcança a misericórdia. Então percebe, a confissão e abandono já é mudança. Já larga a mão. Só que percebe que Deus falou, por diversas vezes, aí meus profetas para falar com vocês. Mas vocês não deram atenção e nem se converteram. Continuaram queimando incenso a outros deuses. Olha o que Deus falou. Eu falei com vocês, não me deram atenção, não se converteram e continuaram. Tem pessoas que, irmão, que Deus está abominando o pecado e ele ainda está no mesmo pecado, não muda. Não muda de vida. Quer ficar preso no pecado. Deus estava irado com o povo. O povo já foi para o Egito por desobedecendo a ordem do Senhor. Não era para ir, já começou desobedecendo. Aquele remanescente que tinha sobrado poucas pessoas. Deus falou, não vai para o Egito, o povo vai. A maioria do povo, irmão, já tinha sido levado para a Babilônia. O povo viu o que aconteceu com a desobediência. E mesmo assim, esse remanescente pratica a mesma maldade. Presta atenção nisso aqui. Esse remanescente que ficou em Jerusalém, eles viram Nabucodonosor levando, eles viram Nebuchadnezzar, comandante do Nabucodonosor, levando o povo a cativo. Eles viram. Então, ou seja, era para servir de lição para eles, mas mesmo assim eles praticaram a mesma coisa. Tem pessoas que não aprendem com o erro do outro. Ficaram ali, irmão, como remanescente. Deus deu oportunidade para aquele povo. Aquele remanescente não foi levado. Só que em vez de obedecer a Deus, viram que viram, mas mesmo assim não mudaram. Tem pessoas, irmão, que acontece muita coisa ao redor dele, ele ainda não muda. Pode perceber, viram tanta coisa acontecer em Jerusalém e mesmo assim continuaram na mesma prática repugnante. Eita Jesus. Tem pessoas, filho, que acontece o que acontece com ele e mesmo assim ele continua persistindo no pecado. Eu vou falar, Jesus. Pode perceber, Deus falou, vocês continuam. Só que presta atenção no que Deus vai falar. No 7, Jeremias 44, 7. Assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, o Deus Israel, por que trazer uma desgraça tão grande sobre vocês mesmos? Eliminando de Judá homens e mulheres, crianças, recém-nascido, sem deixar remanescente algum. Por que vocês provocam a minha ira com o que fazem? Queimando incenso a outros deuses no Egito. Vocês vieram residir. Vocês se destruirão, tornando objeto de desprezo e afronta para todas as nações. Olha o que Deus falou. Vocês mesmos estão se destruindo. É vocês mesmos que estão se arruinando. É vocês mesmos que estão fazendo recair a maldade sobre vocês, desgraça sobre vocês. Porque lá em Deuteronômio 28, Moisés tinha avisado para esse povo. E todo mundo estava ciente já, irmão, que Deus tinha falado em Deuteronômio 28, quem me obedece alcançará todas as bênçãos, mas quem desobedecer alcançará a maldição. Então percebe que Deus falou, se vocês me desobedecer, vocês mesmos vão destruir vocês mesmos. A consequência virá sobre vocês. Filho, Deus é pai, ele castiga. A Bíblia fala que ele castiga e ama todo aquele que aceita como filho. Então percebe, a Bíblia vai dizer que o Senhor, ele, assim como o pai corrige o filho, assim o Senhor castiga quem ele ama. Deus também corrige, filho, Deus é pai. Só que percebe, Deus está fazendo isso, mostrando para o povo. Se vocês já estão no Egito, por que vocês foram para o Egito? Vocês vão adorar outros deuses. Vocês mesmos vão destruir vocês. Filho, é você mesmo que se destrói. É você mesmo que se arruína. É você mesmo, filho. Através das suas atitudes. Pode perceber, só presta atenção no que Deus vai falar. Olha o que Deus vai falar, irmão, presta atenção. No versículo de número 9. Acaso vocês esqueceram da impiedade cometida por seus antepassados, pelo rei de Judá e as mulheres, e da impiedade cometida por vocês? São as mulheres na terra de Judá e nas ruas de Jerusalém. Até hoje, não se humilharam nem mostraram reverência, nem seguindo minha lei, nem meus decretos que coloquei diante de vocês e de seus antepassados. Olha o que Deus falou. Até hoje, vocês nem sequer se humilharam, nem mostraram sinal de reverência, nem obedeceram a minha lei. Deus falou o quê? Vocês viram os antepassados de vocês. Eles fizeram a mesma coisa que vocês. E vocês também nem sequer se humilharam. Ou seja, nem sequer mostrar o sinal de arrependimento o povo estava mostrando. O povo estava tanto no pecado que já não se arrependia mais. O povo estava tanto adorando ídolos que nem se arrependia mais. Olha o que Deus falou. Vocês nem sequer se humilham e nem mostram reverência. O povo já tinha perdido o temor, filho. Já nem queria saber mais de se humilhar para Deus.
O povo não fazia como Davi. Davi, quando pecou, Davi já caiu de joelho, se humilhou, confessava. O povo não. O povo não mostrava sinal nenhum, já estava cauterizado pelo pecado. Tem muita gente assim hoje, filho. Tá no pecado e nem sequer pensa mais em se arrepender. O povo tá assim, filho. Pode perceber, o mundo tá assim. Você prega a palavra, o povo se arrepender. O povo não quer se arrepender. O povo não quer largar a mão da vida pervertida. Não quer largar a mão do adultério. Não quer largar a mão da fornicação. Não quer largar a mão da mentira. Não quer largar a mão da fornicação. Não quer largar a mão, filho. O povo não quer abandonar o pecado, irmão. Não quer. É o que está acontecendo aqui. Olha o que Deus falou. Vocês nem sequer se humilham e nem sequer mostram reverência diante de mim. Olha que tremendo, irmão. O povo está assim. Hoje em dia está assim também. Oxe, Jesus chamou essa geração de pervertida. Pode perceber que pediram sinal para Jesus. Jesus falou, uma geração perversa pede o sinal? Pois ele diga, nenhum sinal será dado. Senão esse é tudo profeta Jonas. O povo quer sinal, mas está todo pervertido. Só presta atenção nisso aqui. Presta atenção. Olha o que Deus fala. Vocês nem sequer mostraram reverência, nem seguiram minha lei, nem meu decreto que coloquei diante de vocês, de seus antepassados. Deus falou, coloquei meus decretos, coloquei minhas leis, coloquei ordem para vocês obedecerem, vocês nem sequer obedecem. A palavra de Deus, irmão, é uma palavra que exige obediência. Filho, a coisa que Deus sempre vai querer de você, pode ter certeza, é obediência. Deus só quer isso, obediência. Só que presta atenção nisso aqui, você vai entender, irmão, olha que negócio tremendo, presta atenção, que o negócio agora é forte. Eu vou resumir. Você vai ver que lá no versículo de número 15, olha o que as mulheres vão falar para Jeremias. Presta atenção. Então, todos os homens que sabiam que as suas mulheres queimavam incenso a outros deuses, e todas as mulheres que estavam presentes em grande número, todo o povo morava no Egito, na região de Patros, disseram a Jeremias, nós não daremos atenção à mensagem que você falou da parte do Senhor. É certo que faremos tudo que dissemos, que faríamos. Queimaremos incenso à rainha dos céus, derramaremos oferta de bebida, tal como faziam nossos antepassados, nossos reis e nossos líderes na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém. Naquela época tínhamos comida com fartura, éramos prósperos e não sofríamos. Irmãos, olha que tremendo, presta atenção. Quando Jeremias falou essa palavra dura que viria consequência para o povo, se o povo adorasse ídolos no Egito, que o povo já estava no Egito, fugindo de Nabucodonosor. Aí presta atenção nisso aqui, irmão, pelo amor de Deus. Olha o que as mulheres falaram para Jeremias e os homens. Lá no versículo número 15, eles vão falar assim, 16. Nós não daremos atenção, Jeremias, à palavra que você falou da parte do Senhor. Então, peraí, Jeremias falou, mas o povo falou que não ia dar atenção. O povo estava disposto, estava falando na cara de Jeremias que não ia obedecer. Falou, Jeremias, nós não vamos obedecer. Nós vamos continuar oferecendo o sacrifício para a rainha dos céus. Ou seja, vamos continuar idolatrando. Vamos continuar no pecado. Não vamos dar ouvido para você, Jeremias. Vamos continuar desobedecendo. Então percebe, o profeta falou, mas o povo falou na cara do profeta que ia desobedecer. Ainda teve autonomia de falar isso na cara de Jeremias. Filho, se falaram na cara de Jeremias, que Jeremias é um homem de Deus, tinha autoridade total ali em Deus, e o povo falou isso, imagine quanto eu e você quando a gente pregar o que vai acontecer. Pode perceber, as mulheres falaram para Jeremias, Jeremias, não, a gente vai continuar, não vamos dar atenção para a tua palavra, porque é palavra de advertência, é palavra contra o pecado, é palavra de sentença, é palavra de juízo de Deus, o povo não quer ouvir. Filho, Jeremias não pregava para massagear ego de ninguém. Jeremias pregava a verdade, não estava nem aí se ia gostar ou não. Só que percebe que quando ele divertiu aquele pequeno remanescente, o que as mulheres e os homens falaram? Não vamos obedecer a palavra do Senhor que você falou, não vamos. Então percebe que eles estão determinados em mostrar que quer viver no pecado. Tem pessoas que você vai falar para ele, pode ter certeza, irmão. Ele está determinado, já tem uma vida determinada no pecado. Eita glória! Então percebe, o problema não está em quem prega. O problema está em quem está ouvindo, o ouvido obstinado, o ouvido que não se deixa se convencer. Lembra daquela passagem que Jesus falou que o homem saiu para semear? Alguma semente que à beira do caminho? Esse povo aqui, ó, solo rochoso. É solo rochoso, não quer ouvir a palavra. Não quer se converter. Falou na cara de Jeremias, olha o que eles falaram. No 16, não vamos dar atenção às palavras do Senhor. Vamos continuar no pecado. Vamos adorar a rainha dos céus. A rainha dos céus é um ídolo que eles fizeram. O pecado da idolatria. E está na lei, nas 10 mandamentos, não colocar outros deuses diante de mim. Então percebe que o povo está falando na cara de Jeremias. A gente vai continuar transgredindo a lei, Jeremias. Vamos continuar pecando. Falou isso na cara de Jeremias, estão falando isso, vamos continuar idolatrando. Aí eles vão falar assim, porque quando a gente adorava a rainha dos céus, nós não sofria. Entendeu? Porque a gente no pecado, Jeremias, não acontecia nada disso com a gente. Aí escuta isso aqui, presta atenção, vou resumir. Irmãos, olha que negócio tremendo. Se você não deu glória a Deus com isso, olha isso, presta atenção. Irmãos, olha que negócio tremendo. Segura isso aqui. Olha o que essas mulheres vão falar para Jeremias. No 19. Olha o que as mulheres vão falar para Jeremias. As mulheres acrescentaram, quando queimávamos incenso à rainha dos céus e derramaremos oferta para ela, será que era sem consentimento que nossos maridos faziam bolos na forma
da imagem dela e derramávamos ofertas e bebidas? Olha o que as mulheres falaram para Jeremias. Jeremias, quando a gente fazia bolo para a rainha dos céus em formato do seu rosto, né? Nossos maridos, eles estavam conscientes, eles nos ajudavam. Então, peraí, elas estavam falando para Jeremias que quando eles faziam bolo no formato daquele ídolo que eles adoravam, os maridos estavam conscientes do erro delas. Presta atenção, irmão, presta atenção, não é o que eu estou falando, tá na Bíblia, presta atenção. Olha o que elas falaram. Jeremias, será que era sem consentimento que nossos maridos também nos ajudavam? Então, peraí, os maridos sabiam que aquelas mulheres eram idólatras. Elas falaram que os maridos tinham conhecimento do que elas faziam. Então, peraí, ela não escondia o pecado do marido. O marido estava consciente. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você, como homem de Deus, mulher de Deus, a tua mulher sabe o que você faz de errado? O seu cônjuge, ele sabe do que você esconde? Essas mulheres aqui falam, ô Jeremias, meu marido sabe que a gente é idólatra. Ele nos ajuda ainda. Então eles têm conhecimento, Jeremias. Então perceba um detalhe. Elas estão falando que o marido tinha conhecimento do pecado delas. Será que o teu marido, será que a tua esposa sabe do teu pecado que você esconde? Eita glória! Será que sabe da amante? Será que sabe será que sabe, filho, que você está ocultando? Será que sabe da conversa oculta no WhatsApp? Será que sabe? Será que sabe do nude que você manda escondido? Será que sabe? Eu vou falar, Jesus. Será que sabe? Eita glória! Aleluia! Pode perceber, falando para Jeremias, ô Jeremias, ele sabe do nosso pecado, ele sabe que a gente é idólatra, ele nos ajuda. Então percebe que as mulheres estão falando que o marido tem consciência do pecado delas. Eita Jesus! Eita glória! Será que a pessoa sabe do seu pecado? Será que quem está com você sabe, ou você é alguém que esconde, você que oculta? Filho, presta atenção, falou na cara, falou Jeremias, nosso marido sabe. Eles estão cientes. Agora uma coisa que eu achei interessante, espera aí, elas falaram que o marido também ajudava. A Bíblia diz que o homem é cabeça, irmão. Era para os homens ali, os maridos, colocar as mulheres em ordem, só que eles deixavam a mulher fazer o que bem queria. Filho, a palavra do Senhor diz que a autoridade está no homem. A autoridade está sobre você, rapaz, é você que manda. Você vai deixar sua mulher fazer o que quer? Que homem que é você, meu amigo? Que homem que é você, a mulher falar palavrão na tua cara e você deixar? Você sendo um homem de Deus? Que homem que é você, deixa a mulher fazer o que quer e vice-versa? Você como mulher de Deus também, deixa o marido fazer o que quer. Não é assim não, irmão. Quem é homem de Deus tem que ser respeitado, rapaz. Merece respeito. Presta atenção nisso aqui. Eita glória. Os homens ali eram banana. Porque percebe, é um banana. Porque percebe, eu quero falar, nosso marido sabe. O homem ali era o sacerdote, era o cabeça, ele que mandava. Só que ele estava ajudando, estava sendo influenciado pelas mulheres. A fazer ídolos, a fazer formato de bolo para aquela rainha dos céus, para aquele ídolo. Aí só que presta atenção, irmão. Presta atenção, vou resumir. Aí lá no versículo, irmão, vou resumir. Você vai ver que Jeremias fala que vai trazer desgraça ali, que vai vir desgraça do pecado do povo. Aí olha esse versículo que Deus vai falar na boca de Jeremias e eu finalizo a mensagem. Segura isso. Disse então Jeremias a todo o povo, inclusive as mulheres: ouçam a palavra do Senhor todos vocês, judeus, que estão no Egito. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel. Vocês, mulheres, cumpram o que prometeram quando disseram: certamente cumpriremos os votos que fizemos e queimaremos incenso e derramaremos a oferta para a rainha do céu. Prossiga, faça o que prometeram, cumpra os seus votos. Olha o que Deus falou na boca de Jeremias, pode ler, não é eu que estou falando. Jeremias falou: assim diz o Senhor, cumpra os votos que vocês falaram, vá lá, ofereça para a rainha dos céus. Peraí, se é errado oferecer, por que Deus está mandando então o povo oferecer? Sabe por quê? Porque Deus viu que o povo não queria mudar, Deus viu que o povo queria idolatrar. Aí Deus falou na boca de Jeremias: Jeremias, fala para eles, cumpra o voto, cumpra, mulheres, vai lá, ofereça para a rainha dos céus, prossiga. Sabe o que Deus está falando? Eu falei para você mudar, já que você não quer, então vai lá fazer o errado. Quer pecar? Peca. Quer violar? Quer violar a lei? Viola. Deus estava falando assim. Olha o que Deus falou, irmão, presta atenção. Disse o Senhor, na boca de Jeremias: cumpra o voto que vocês fizeram, prossiga. Faça o que prometeram, cumpra os seus votos, vai lá, ofereça para a rainha dos céus. Já que você quer idolatrar, já que você quer quebrar minha lei, então vai, fica no pecado. Faz o que você bem quiser, só que a consequência vai ter. Simples. Filho, Deus não vai ficar exigindo para você ficar mudando toda hora. Quem disse? Deus viu que o povo estava querendo pecar. Deus viu, estava na intenção do povo. Aí Deus falou: então, pois bem, vai lá cumprir o voto que vocês fizeram. Vocês não prometeram para a rainha do céu que ofereceria sacrifício para ela? Então vai, prossiga. Olha o que Deus falou: vai, prossiga. Sabe o que Deus está ensinando aqui? Já que você quer pecar, peca. Eu não vou te proibir de pecar, mas aprenda a lidar com as consequências que virão. Eita! Seja homem depois para assumir, seja mulher depois para assumir. A consequência vai vir. Filho, Deus, ele é justo. Pode ver que Deus falou: quer ir? Vai. Por isso que a Bíblia diz em Apocalipse 22:11. Quem é sujo, se suja mais. Quem é limpo, se limpa mais. Deus está falando isso. Quer ficar no pecado? Fica. Quer ficar na imundice? Fica. Fica. É simples, filho. Simples. Olha o que Deus falou, é simples. Quer ficar? Fica. Prossiga. Vai lá, se suja. O que Paulo disse? Que Deus vai entregar os homens
no final do tempo aos seus próprios prazeres. Deus entregou eles. Então, vocês querem? Paulo falou que Deus entrega aos seus próprios desejos e próprias paixões. Paulo falou isso. Então percebe que Deus está fazendo isso com esse povo. Com aquelas mulheres que adorar, então quer adorar a rainha dos céus, adora. Olha que tremendo, só que sabe que vai vir depois a consequência. Você acha que Deus vai ficar implorando para você mudar? Filho, Deus continua sendo quem Ele é. Você acha que Deus vai ficar pegando toda hora no seu pé? Olha o filho perdido. O pai não ficou insistindo pro filho, filho, fica aqui na minha casa. O filho falou, pai, quero minha parte da herança. O pai sabia a intenção do filho. O que o pai falou? Quer ir lá para fora para pecar? Tua herança e tchau. Eita glória, vou falar, Jesus. Pode perceber. Pode ler a Bíblia, filho. Você vai ver que o pai não ficou assim para aquele filho, filho, fica na minha casa. Não sai, não. O filho falou, pai, quero minha parte da herança. O pai já sabia o que aquele filho ia fazer. O pai sabia que o filho ia pegar a herança, ia sair lá para fora, se prostituir, queria gastar os bens com prostituta, porque a Bíblia fala que ele fez isso. O pai sabia. Só que por que o pai deu? Porque o pai já sabia da intenção. O pai falou, tchau, que aí vai. Você acha que Deus vai ficar insistindo? Você está enganado, filho. Está enganadíssimo. Filho, aprenda uma coisa. É você que precisa dele. Reflita nessa palavra em nome de Jesus. Falei tudo que Deus mandou. Eu sou glória.